Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu foi derrotado na noite de ontem lá em Manaus para o Manaus 1-0 para a equipe do Amazonas, uma partida muito apagada da equipe bicolor. E no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscrevam no canal, acione as notificações, deixem seu like no vídeo e comentem. Comentem à vontade, concordando, discordando de mim, deixando a opinião de vocês. Aqui a proposta do canal é fazer um canal de análise. Analisamos prévio de jogo, pós-jogo, como é o tema de hoje, análise de mercado, de jogadores, e eu não sou dono da verdade, eu sempre digo isso. Então é importante vocês também comentarem para a gente bater esse papo de um assunto que a gente é apaixonado, que é o futebol paraense. Então, sem mais delongas, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comentem e vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar essa derrota do Paysandu 1-0 frente ao Manaus na noite de ontem. Antes de entrar na partida em si, eu nem vou detalhar muito a partida em si, fazer uma análise da partida em si, porque o resumo que eu vou fazer da partida aqui eu acho que já vai englobar muita coisa, porque eu já quero depois partir logo para o campinho, para a gente fazer análises individuais dos atletas, como eu sempre trago aqui no canal, é falar que o Paysandu tem totais condições de reverter esse placar na Cruz domingo. Na verdade, eu vou além. O Paysandu tem obrigação de reverter esse resultado. O Paysandu é o time com maior investimento, é o time de maior visibilidade, de maior camisa, de maior torcida. Hoje vocês viram o estádio praticamente vazio lá na Arena da Amazônia. Na Curuzu vai estar lotado. O Paysandu é o time da Série B, o Manaus é o time da Série D. O Paysandu tem mais elenco que a equipe do Manaus. Então, assim, não é aquele negócio o Paysandu reverter o placar contra o Manaus, algo histórico, não. O Paysandu tem obrigação de reverter esse placar contra o Manaus. O Manaus vai disputar a Série D, com times de patamar de Série D. Tem investimento hoje de Série D. Então, o Paysandu reverter esse placar contra o Manaus não é coisa de outro mundo, não. Não foi, vamos lá, sei lá, o Juventude, se fosse 2 jogos, perdeu lá e venceu aqui em Belém e conseguiu a classificação. Não é isso, não. Então, tem obrigação, sim, de conseguir a classificação. Se tem o Juventude, eu sei que é só um jogo, é só dando exemplo se fosse 2 jogos, obviamente. Então, o Paysandu tem totais condições. Indo para o jogo em si, foi um jogo muito complicado para o Paysandu, porque o Paysandu, mesmo favorito, e era favorito hoje, não jogou bola. Vamos lá. Os dois laterais não apoiaram no jogo, nem o Kevin, partida muito fraca de novo do Kevin, e o João Vieira. Eu não gosto do João Vieira da lateral. Na verdade, até ele como meio campista, ele começou sua trajetória muito bem no Paysandu, depois caiu demais, caiu muito. É um jogador que pode talvez servir para o elenco, para ser reserva na Série B, mas é um jogador que tem que mostrar mais serviço. Porém, eu entendo a escalação dele hoje na lateral, uma vez que o Michel não foi relacionado, condição física, e o Edilson, junto com o Biel, estão com virose. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu não sou especialista em medicina, médico, nada disso. Mas se eles estão com virose, por que eles viajaram? Outra, ok, eles viajaram, mas eles apresentaram os sintomas hoje, porque o Paysandu chegou nessa madrugada em Manaus. Apresentaram hoje. Mas por que eles foram relacionados? Por que eles estavam junto com o elenco? Porque virose não transmite para as outras pessoas? Poderia transmitir para outros jogadores. Então é uma coisa que eu não sei se o Hélio dos Anjos, eu estou gravando o vídeo aqui durante a fala do Hélio dos Anjos, não sei se ele vai falar sobre isso, mas é uma coisa que realmente tem que ser perguntada. Porque é estranho eles terem sido relacionados, sendo que estão com virose, né? Na teoria, nem deveriam ter viajado. Enfim, vamos lá continuar falando do jogo. Então, 2 laterais que não apoiavam e defendiam mal. O meio-campo com 3 homens que não estiveram bem. O Val Soares, em alguns momentos, ele tentou sim fazer uma transição ofensiva, eu tenho que ser justo, tentou dar algum passe um pouco mais longo, mas não foi uma boa partida dele. Não foi uma boa partida do Vilela e não foi uma boa partida do Robinho. Aí você vai para o ataque. As 3 individualidades no time titular, que foi o Vinícius Leite, o Edinho e o Nicolas. As 3 apagadas. Eu vou detalhar cada individualidade, cada ação de cada jogador ainda aqui no vídeo. O Vinícius Leite, logo aos 3 minutos, ele pega uma bola e perde um gol na frente do goleiro. Não pode perder. Depois, ainda no primeiro tempo, ele recebe uma bola, dribla vai que vai chutar e não chuta, não finaliza, toca pro Robinho. Que o Robinho abre pro jogador do Paysandu que finaliza prensado com o defensor. Vinícius Leite, muito regular, também não fez uma boa partida. O Edinho, muito abaixo. O Edinho, eu admito, não tem problema nenhum, eu sempre falei aqui, é uma das contratações que eu defendi da equipe do Paysandu. Por exemplo, o Yuri eu coloquei sempre como questionável, o Edinho não. Mas o Edinho fez mal.
não vem bem. O Edinho, quando ele tá jogando, ele praticamente, mesmo que o Robin Campos, é o dono da bola parada. E eu não sei por que essa insistência do Edinho bater escanteio extremamente fechado. Mas é muito fechado. Não é fechado só, é muito fechado. Pode acontecer gol? É claro que pode, mas é muito difícil. Porque primeiro tem escanteio que ele bate praticamente querendo fazer gol olímpico. Dificilmente vai fazer gol olímpico. É toda hora que você vai fazer um gol olímpico. Depois, quando ele bate para não fazer gol olímpico, ele bate extremamente fechado, que o goleiro na pequena área, qualquer trombada dele, o juiz vai dar falta. Como aconteceu no jogo. É lógico que o goleiro vai sofrer falta. Então a defesa adversária, que é esperta, que percebe que ele vai bater sempre fechado, já postou no goleiro de uma maneira que vai ter uma trombada e vai sofrer a falta. Fora que você bater o escanteio extremamente fechado, você vai ocupar a pequena área com vários jogadores, inclusive muitos jogadores adversários para cortarem a bola. Então não sei essa insistência, se é uma jogada ensaiada, deve ser, porque eu acho que ele não tira isso da cabeça dele. Bater sempre extremamente fechado o escanteio. Individualmente não foi bem. Novamente uma partida apagada. Então nós tivemos um Paysandu, olhem, percebam bem, com os dois laterais que não apoiavam, com meio campo com 3 homens apenas que foram mal, e 3 atacantes com individualidades na partida de hoje que foram mal. Então, como é que vai chegar o gol? Como é que vai vencer? Não vai vencer. E eu já vou partir, eu vou falar ainda do jogo, mas um lance no final da partida, para mim isso exemplificou bem como é que foi o Paysandu hoje. O último lance do jogo, vocês lembram? A bola tá na direita, a bola chega na esquerda, no Robinho, no lugar do Robinho mandar a bola para a área logo, porque é o último lance, manda para a área, tá todo marcado, não importa. Manda para a área, é a única saída que tinha. Não, ele investe a bola para a direita de novo, mas na direita, mesmo se não tivesse acabado o jogo, todo mundo ia estar marcado do mesmo jeito, o Manaus estava com todo mundo dentro da área. Aí ele investe a bola para a direita, o juiz termina o jogo e teve reclamação do banco de reserva, falou, acabou o jogo, a gente no ataque. O juiz deu 7 minutos de acréscimo, depois pelo Caicai do Manaus ele deu mais 3 minutos. Ou seja, foram 10 minutos de acréscimo no segundo tempo. Foi um acréscimo justo. Diga-se de passagem, tem que também falar isso. Se tá acabando o jogo, não tem que ficar tendo inversão de bola. Aí manda para um lado direito, aí manda para o lado esquerdo, aí manda para o lado direito. O juiz vai acabar o jogo. É evidente. Não tá na regra, não. Até o Paysandu finalizar a jogada, a partida tá valendo. Lógico que não. Então não tem motivo para reclamação. Manda a bola para ele. Mas isso foi uma questão do Robinho que para mim serve para o time todo hoje do Paysandu. O Paysandu desligado, desinteressado e totalmente apático na partida de hoje. E esse foi para mim foi o símbolo do jogo de hoje, foi isso. E o Paysandu se livrou de perder demais, porque as melhores chances foram do Manaus. No primeiro tempo, um cruzamento na área, o Wanderson antecipa bem do zagueiro e corta a bola, ele chuta prensado com o Wanderson, o jogador do Manaus na pequena poderia fazer o segundo. No segundo tempo, o Wanderson falha, aí o Wanderson vai mal. Falha de uma maneira muito grande. Naquela bola que ele falha, o atacante do Manaus sai na cara do goleiro. Acabou perdendo o gol, aí o Wanderson recuperou, aí saiu, não, ele foi mal, mas depois se recuperou. Era o mínimo a se fazer, é tentar recuperar aquela bola, porque ele vai muito mal novamente. Depois o Manaus sai na cara do goleiro de novo e o Manaus perde a oportunidade. O atacante se bananou lá com o Diogo Silva, que saiu bem do gol e fez a defesa. Quando o Juventude, vocês lembram? Quando o Gilberto saiu na cara do gol, eles faziam. Por quê? É uma diferença brutal entre um ataque da Série A e um ataque da Série D. O ataque da Série D não faz. Lembra no jogo contra o Bragantino? Que o Bragantino também teve 2 oportunidades na cara do Matheus para fazer o gol, e o Matheus teve méritos na defesa, na saída de bola? Não fizeram. Mas se fosse um ataque de Série B, que o Paysandu hoje está na Série B, isso aí tem que ficar bem entendido por todos, que o Paysandu está na Série B, faria o gol. Ou você acha que o ataque do América ia perder lá com o Jacaré, que está fazendo grande temporada? O ataque do Santos ia perder, o ataque do Curitiba ia perder essa chance, todas essas chances na cara do goleiro, como o Bragantino perdeu 2 na cara do goleiro, e como o Manaus hoje perdeu 2 na cara do goleiro? Não vão perder. Perde pela fragilidade do adversário. Isso dá chance para o Paysandu, lógico, facilitar o jogo de volta para reverter o placar. Porque se tanto o Bragantino e principalmente o Manaus fosse um pouquinho mais qualificado, seria, sem exagero, meus amigos, 3-0 para o Manaus. Porque o Manaus chegou, além do seu gol, 2 vezes na cara do goleiro para fazer o gol. Então, o Paysandu hoje mostrou uma fragilidade na defesa, laterais que não apoiavam, meio campo inexistente e ataque inexpressivo, porque não conseguiu jogar com qualidade nem objetividade.
Foi um Paysandu extremamente apático no dia de hoje, que, como eu disse aqui no início do vídeo, um placar totalmente reversível. Eu acredito que o Paysandu vai jogar melhor contra o Manaus no jogo de volta. Não tem como jogar pior, porque não tem como jogar pior que hoje. Então vai jogar melhor. Eu acho que vai conseguir sua classificação, mas fica o sinal de alerta. Porque classificar contra o Manaus hoje é obrigação. Se os dois times estavam na Série C ano passado, um hoje está na B, outro está na D. Um tem torcida, o outro não. Um tem camisa, o outro não. Um tem mau investimento, o outro não. Para você ter uma ideia, a só de cota que o Paysandu vai receber é mais de 10 milhões de reais na Série B. Manaus lá na Série D vai receber cota de nada. Talvez ajuda de alguma coisa, um patrocínio ou outro. É uma diferença muito grande. E os elencos provam isso. E os adversários que o Paysandu vai pegar na Série B são adversários fortes. E o que me preocupa mais ainda é o seguinte. Adversário mais forte que o Paysandu pegou esse ano foi só o Juventude. E o clássico com o Remo, porque é um clássico. Você não pode ignorar. Por mais que o rival hoje esteja na terceira divisão, é um clássico. O bicho pega. Ninguém quer perder. Então é um jogo à parte. Repar, é sempre um jogo à parte. Mas de adversário mais difícil foi o Juventude. Esse jogo contra o Manaus preocupa por causa disso. O Manaus ainda é melhor que algumas equipes do interior do Pará. Só que é uma equipe também bem frágil, bem modesta. Então, esse campeonato paraense que o Paysandu está fazendo, e está fazendo brilhantemente, classificou em primeiro lugar com merecimento e tranquilidade, classificou contra o Bragantino com extrema tranquilidade também, mas todo mundo sabe que engana, né? Por uma Série B engana. Então o Paysandu tem que ficar atento a essas condições, a esse elenco e qualificar esse elenco. Porque a partida de hoje assustou muito mais do que foi contra o Juventude. Você tem a justificativa de ser um time da Série A e é um time melhor que o Paysandu. Muita gente falou, não, o Paysandu é melhor que o Juventude antes do jogo. Não, não é melhor que o Juventude. Eu fiz até a prévia aqui do jogo. Enfim, vamos pro Campinha logo? Aqui no Campinho, o Paysandu foi o Diogo Silva, que salvou um gol, senão o Paysandu teria perdido demais. João Vieira na direita, foi inexistente, mas eu entendo a escalação dele, porque não tinha outro. E aproveitando, vamos falar um pouquinho das condições físicas de alguns jogadores do Paysandu. Porque não é possível, o Paysandu contratou alguns jogadores que não entram bem fisicamente. Alguns jogadores desse elenco do Paysandu, nós já estamos chegando em abril e não tem condições físicas ainda ideais. O Jefferson ainda não tem. O Michel ainda não tem, que são dois laterais, podia ajudar. Alguns outros jogadores ainda não têm condição física para jogar durante boa parte do tempo. Não sei, isso aí para mim me preocupa bastante, principalmente nessa questão dos laterais. Enfim, João Vieira, que não foi bem, foi substituído depois pelo Wesley Garcia já no final do jogo. Wesley Garcia entrou faltando cerca de 17 minutos, demorou a entrar o Wesley Garcia. Entrou, não conseguiu fazer nada, o Paysandu foi mal. Mas demorou a entrar, teria colocado o venezuelano antes. Na zaga, com Wanderson e Maia, o Wanderson com um lance bom, que ele evita sim no primeiro tempo, aquela jogada que eu falei na pequena área, cruzamento, ele dá uma dividida com o atacante, impede do atacante finalizar na pequena área para o seu gol, mas depois ele faz duas falhas grandes. Eu já disse aqui, e eu sempre pego a opinião de vocês, o Wanderson para mim é muito irregular e hoje provou de novo, porque durante a mesma partida, ele foi irregular. E as falhas que ele teve deixando o atacante adversário na cara do goleiro, se é na Série B com o time qualificado, seria gol. Não foi hoje, porque foi contra a equipe do Manaus. Maia na zaga, com Kevin, que também faltou apoio. Depois entrou o Jefferson, que pouco acrescentou também. Outro jogador que veio e a condição física dele ainda não está ideal. No meio campo, o Vilela, Val Soares e o Robinho. Vilela depois saiu o Bispo. O Vilela começa o jogo até de uma maneira regular. Depois ele cai, uma maneira razoável para boa, vamos assim dizer. Depois ele cai de produção. O Val Soares oscilando bastante, não fez uma boa partida. No primeiro tempo ele teve alguns momentos, alguns lampejos bons em relação a um lançamento, um ou dois lançamentos bons. Mas, de maneira geral, em transição ofensiva, a velocidade não foi bem. E ele é o segundo volante para fazer isso. E o Robinho, que eu tenho que reconhecer, não voltou ao esforço. Ele jogou os 90 minutos. Por opção do treinador e também questão de banco de reservas, de elenco. Mas eu acho que o Hélio dos Anjos substituiu mal também. Eu acho que seria o caso de tirar o Robinho, que já não estava mais aguentando, e sim colocar o Wesley Garcia no lugar dele. Se fosse o caso, já que o Biel foi relacionado, mas ele estava gripado. Mas, enfim, o Robinho jogou o jogo todo, no final já não estava aguentando mais. Ele nem foi relacionado no último jogo, resolvendo problemas pessoais.
Foi uma partida um pouco apagada do Robinho, teve alguns momentos de bastante esforço, mas tecnicamente não contribuiu tanto. No ataque, Vinícius Leite, Edinho e Nicolas, o trio mal. Todos mal. O Vinícius Leite, eu já falei aqui no canal, o Vinícius Leite, ele tem bola, ele sabe jogar, ele tem uma ótima finalização, ele tem velocidade, ele tem um bom passe, só que ele é muito irregular, mas ele é irregular, na minha opinião, aí vocês comentem à vontade, há muito tempo. Desde a primeira passagem do Paysandu que foi melhor, mas deixa a volta dele muito irregular. Faz 2 partidas boas, sei lá, 5 apagadas. E hoje ele não foi bem. Perdeu até aquela primeira chance clara no gol. Edinho, depois foi substituído por Jean Dias. Edinho que foi mal na partida, não fez uma boa partida. O Edinho foi contratado para ser aquele ponta pela direita, velocidade, 1 contra 1, criar jogadas, causar perigo ao adversário, sofrer faltas, amarelar o adversário. Não foi bem hoje. Entrou o Jean Dias, que também não mudou o panorama do jogo. Jean Dias é outro que tem que ficar atento, que começou a temporada com tudo, mas ultimamente quando vem entrando não vem conseguindo desempenhar tendo o mesmo desempenho que ele teve antes. E o Nicolas, que foi mal. O Nicolas também não jogou bem. O Paysandu, no banco de reservas, algumas poucas opções. Dentro dessas opções, não entrou o Juan Ribeiro. A torcida queria que entrasse o Juan Ribeiro e ele acabou não entrando. Enfim, amigos, foi um Paysandu apático, que eu acredito que vai conseguir a classificação. Acredito que vai jogar melhor que jogou hoje, porque não tem como jogar pior. Eu acho que vai classificar para a semifinal da Copa Verde, mas tem que ficar atento. Porque o jogo de hoje, de toda a temporada, é o jogo que mais me assustou em relação a desempenho da equipe do Paysandu. E para mim não tem justificativa, o voo atrasou, chegou tarde, é lógico que isso atrapalha, mas a maneira que o Paysandu esteve em campo, para uma equipe mais frágil, para um estádio vazio, que tinha até bastante torcedor paraense do Paysandu lá, um campo bom, né? Diga-se de passagem, não foi algum campo do interior do Pará que o gramado é ruim e coisa do tipo, não. Um gramado bom, aparentemente, pelo menos pela televisão, foi muito bom e não vi ninguém reclamando sobre isso também. Então, o Paysandu podia sim apresentar um outro futebol. Fica para domingo. A adesão agora fica para domingo, o Cruzeiro vai estar lotado, a torcida vai apoiar e o Paysandu tem que trazer essa classificação, tem que conseguir essa classificação para a semifinal da Copa Verde, que aí podemos até ter um repá na semifinal da competição, ou, se o Paysandu classificar e o Remo não, um Paysandu contra o Amazonas. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Deixa aqui o comentário de vocês, o que vocês acharam dessa partida. Manaus 1, Paysandu 0. Um abraço e até o próximo.